Olá, meu nome é Diogo Wesley, eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanã, faço curso de Ciência da Computação. Eu vou estar aqui apresentando alguns circuitos combinacionais. São três circuitos, são o circuito multiplicador de 4 bits, o circuito codificador de prioridades e o circuito unidade lógica aritmética. Tá. Vou começar primeiro pelo circuito multiplicador de 4 bits. Basicamente esse circuito ele vai realizar uma multiplicação binária de 4 bits. Então basicamente eu tenho aqui duas palavras de 4 bits e eu vou realizar uma multiplicação entre elas. Basicamente, para a gente ver esse circuito, a gente vai precisar entender como que funciona uma multiplicação binária, né? Essa multiplicação binária ela se dá semelhante à maneira convencional que a gente realiza em números decimais. Então, basicamente, por exemplo, aqui eu tenho o número 13 em binário e o número 5 em binário. Eu realizo essa multiplicação, teoricamente resulta em 65. Então, eu vou multiplicando o bit a bit, né? Como se fosse uma multiplicação convencional em decimal, e eu tenho o resultado também em binário, que corresponde ao valor 65. Então, basicamente, a gente tem que generalizar essa expressão em generalizar ela, né, como se fosse uma expressão matemática, e a gente vai aqui dessa forma tendo os resultados, onde o M0 vai ser o resultado da multiplicação de, do B0 com A0, e assim por diante, como se fosse uma multiplicação convencional. Então a gente vai tendo os resultados para cada bit do resultado da multiplicação dessas duas palavras de 4 bits. Com isso, com essas tendo as expressões algébricas para cada valor de cada resultado, a gente consegue projetar o nosso circuito. Então, basicamente, esse é o nosso circuito, onde a gente vai precisar de outros dois circuitos menores para auxiliar nesse circuito principal, onde a gente vai precisar de um meio somador e um somador completo. Basicamente, o meio somador tem essa estrutura onde a gente vai conseguir realizar uma soma de 2 bits e o somador completo onde a gente vai conseguir realizar uma soma de 3 bits. Então a gente vai precisar desses circuitos. Basicamente, para que para resultado para digamos que relações de i, né, de multiplicação, a gente vai usar a porta i, ou a porta end no caso, e para multiplicação de 2 bits a gente vai utilizar o meio somador, e para multiplicação de 3 bits ou 4, no caso, a gente vai utilizando o somador completo à medida que convenha, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 tenho uma soma de 5, né? 5 algarismos, digamos assim, 5 números binários, na verdade. Então, eu posso usar aqui um somador completo e um meio somador, que dessa forma realizariam uma soma de 5 bits. Então, basicamente, eu vou usar essa estrutura e, baseado nisso aqui, eu monto o meu circuito multiplicador de 4 bits, que seria esse circuito, onde, por exemplo, eu tenho aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tem um resultado 0, 0, 0, 8 zeros no caso, né? Que seria 0 vezes 0 igual a 0. Então, a gente, tomando esse mesmo exemplo aqui, ó, onde eu atribuo 1, 1, 1, 0, 1 vezes 0, 1, 0, 1, eu teria que ter esse resultado, né? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, trazendo esse exemplo para cá, eu tenho aqui 1, 0, 1, que seria 13 em decimal, e 0, 1, 0, 1, que seria 5 em decimal. E o resultado da multiplicação é justamente 65, que seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 em binário. O nosso próximo circuito é o circuito unidade lógica aritmética. É, esse circuito ele é basicamente um circuito que vai pegar também duas palavras de 4 bits e vai realizar 4 operações com elas. Onde a gente tem a operação de soma de 4 bits, a gente tem a operação de subtração de 4 bits e a operação de i e a operação de ou. Basicamente a gente vai receber duas palavras e ele vai realizar os cálculos, ou pode ser uma soma vai pegar esses 4 bits e somar, ou vai pegar esses 4 bits e subtrair, ou realizar operações de i ou operação de ou com bit a bit de cada palavra. Para a gente construir esse circuito, a gente tem que primeiro construir os nossos circuitos somadores de 4 bits e nossos os nossos subtratores, digamos assim, que vai subtrair 4 bits. Então, quando a gente fazendo esses dois circuitos aqui, a gente consegue
ter todos os componentes suficientes para construir um circuito unidade lógica aritmética. Então, começando pelo o somador de 4 bits, de maneira semelhante, uma soma de bits ela se dá de maneira convencional a que a gente realiza em números decimais. Então, basicamente, a gente vai somar o bit, por exemplo, o bit 0 com o B0, o bit A1 com o bit B1, o bit A2 com o bit B2 e o bit A3 com o bit B3. A gente não pode esquecer que cada soma ela resulta um que a gente chama de count, né, que seria a saída. Então, uma saída que a gente vai precisar somar na próxima soma, né, que seriam os valores de counts. Então, para a gente realizar conseguir construir esse circuito somador, a gente vai precisar de outros dois circuitos menores, que mais uma vez é o próprio mil somador e o somador completo. Como eu já disse no circuito anterior, basicamente a gente vai somar 2 bits e outro a gente vai somar 3 bits. A gente vai precisar desses dois circuitos para conseguir construir um somador de duas palavras de 4 bits. Então, a gente tem aqui o nosso circuito, né? Você vai ligando cada saída, aliás, cada entrada na saída do meio somador ou do somador completo. Então, e com isso a gente soma com o count anterior que sai e vai para a próxima. O count anterior sai e vai para a próxima. O count anterior sai e vai para a próxima. Com isso a gente tem os nossos resultados M0, M1, M2, M3 e o último bit, o M4, que normalmente é o último call, que no caso é o último count da última operação de soma. Por exemplo, a gente pode usar o mesmo exemplo anterior, a gente tem aqui o número 1, 1, 1, 1, onde tem aqui 13 e aqui temos o valor 5, né? 0, 1, 0, 1. O resultado de uma soma disso aqui seria 18, e que de fato é o valor dessa operação, onde a gente tem aqui o valor 2 mais o valor 16, que resulta em 18. Então, nosso somador de 4 bits funciona de maneira esperada. Agora a gente precisa também fazer o nosso subtrator de 4 bits, que funciona de maneira muito semelhante ao somador, onde a gente também vai precisar de dois circuitos menores que eu chamei de meio subtrator, que realiza uma subtração de 2 bits, e o subtrator completo, que realiza uma subtração de 3 bits. Com isso, com esses dois mini circuitos, a gente consegue fazer o nosso subtrator de 4 bits, onde a gente vai receber duas palavras binárias de 4 bits e realizar a subtração entre elas. Então, mais uma vez, a gente vai ligando as saídas, onde a gente subtrai A0 menos o B0, aí depois o A1 menos o B1, e a gente não pode esquecer de subtrair também a saída anterior, que seria o count da última operação de subtração. E da mesma forma, esses outros três também realizam a mesma coisa. Eles subtraem não só o bit A correspondente e o bit B correspondente, como subtrai também da saída count anterior, que é importante para a gente ter o resultado correto na subtração. Então, aplicando novamente aqui o valor de 13 e o valor de 5, nosso resultado teria que ser 8 em binário, e foi exatamente o valor que a gente teve, que 1, 0, 0, 0 é 8 em binário. Então, nosso subtrator funciona da maneira correta. Então, para a gente projetar o nosso circuito unidade lógica aritmética, a gente já tem os nossos circuitos somador e subtrator, onde agora a gente eu só usei aqui um que a gente chama de distribuidor, que ele simplesmente pegou as quatro entradas da palavra A e as 4 entradas da palavra B e ligou ao somador. Da mesma forma, ele pegou a palavra A e a palavra B e ligou ao subtrator. Então aqui a gente também tem um multiplexador, onde ele vai ajudar a gente a definir qual operação que a gente vai realizar. Então, por exemplo, o 0, 0 ele realiza a operação de soma, 0, 1 ele realiza a operação de subtração, 1, 0 ele realiza a operação de AND, e 1, 1 ele realiza a operação de OR. Então, por exemplo, a gente pode testar aqui a nossa unidade lógica aritmética, adicionando a entrada 13 e temos aqui o 0101. Aqui você pode ver que o resultado aqui foi correto, né? Foi o resultado 10010, que seria o resultado 18, que corresponde à soma de 13 com 5. Da mesma forma, se eu trocar aqui para a operação de subtração,
temos aqui o resultado 13 menos 5, que seria 8 em binário. E ele também realiza também a operação de I, que compara bit a bit, né? 1 com 1 é 1, 0 com 0 é 0, 1 com 1 é 1 e 1 com 0 é 0. Que é a operação de I, e também realiza a operação de OU, que realiza 1 mais 1, 1, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 1 e 1 mais 0, 1. Então o nosso circuito de unidade lógica aritmética funciona de maneira esperada também. Nosso último circuito é o circuito codificador de prioridades. Esse circuito, basicamente, ele vai realizar uma codificação normal, né? Só que ele adiciona, digamos que, um peso de prioridades às entradas. Para a gente construir nosso codificador de prioridades, a gente vai precisar de outros dois circuitos, que é justamente um codificador 8x3, né, que recebe 8 entradas e entrega 3 saídas, e um gerador de linhas intermediárias. Esse gerador de linhas intermediárias basicamente vai adicionar peso às entradas do codificador. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso codificador, né, que simplesmente vai, por exemplo, temos a entrada aqui nomeada de 0 a 7, ele basicamente, lá na saída, ele diz o valor que eu acionei na entrada, né? Então, se tem aqui 6, ele entrega 6 em binário. Se eu tenho 7, marco a entrada 7, ele me entrega o valor binário dessa saída 7. E assim por diante. 2, entrega 2, 1 entrega 1 em binário, o 0, você vê que ele entrega também o 0 em binário, né? Como ele não precisa de nenhuma porta, ele não fica ligado a nenhum. Só que a gente tem um problema aqui nesse circuito, que é que esse circuito codificador, ele só pode estar com uma entrada ativa. Só que como a gente não pode impedir que, sei lá, um usuário, por exemplo, vá lá e acione mais de uma entrada, ele acaba entregando resultados inesperados, resultados errados. Como, por exemplo, aqui eu acionei a entrada 5 e 3, mas ele está me dizendo que eu estou acionando a entrada 7, que um em binário é 7. Só que eu não estou acionando a entrada 7. Eu estou acionando a entrada 5 e a 3. Então, o nosso intuito aqui nesse código de prioridades é adicionar um nível de prioridade para que o circuito entenda que quando mais de uma entrada esteja acionada em nível lógico alto, ele dê prioridade para a entrada de maior valor. No caso, o valor, no nosso código de prioridades, o valor que a gente espera que ele entregue seria o valor de 5, mesmo que a entrada 3 também esteja em nível lógico alto. Então o resultado deveria ser esse. E é para isso que a gente vai precisar o nosso circuito gerador de linhas de prioridades, onde ele basicamente ele vai receber as 8 entradas e vai corrigir a saída dessas entradas para como se só a entrada de maior valor estivesse acionada. Como, por exemplo, aqui eu estou com 5, ele me entrega aqui o valor de 5. Mas, por exemplo, se eu estou aqui com 3, observe que ele continua me entregando só o valor de 5. Agora, se eu adiciono 4, ele me entrega só o valor de 5. E assim por diante. Ó, agora, se eu vou lá e coloco o 6, ele me entrega o valor de 6. Por quê? Porque o 6 tem prioridade sobre 5. Da mesma forma, se eu aciono o 7, ele me entrega a saída correspondente como se só a entrada 7 estivesse acionada. Porque o 7 tem prioridade sobre todas as outras. Então, basicamente, nossa lógica de prioridade vai ser quanto maior for a entrada, o número da entrada, maior é a prioridade. Então, basicamente, é desses dois circuitos que a gente precisa para construir o nosso codificador de prioridades. Então, a gente tem aqui no codificador de prioridades 8 entradas, onde eu posso aqui acionar um valor. Ó, observe que ele me entrega o valor 5. Antes, se eu acionasse o valor 3, por exemplo, aqui, se é o 5 e o 3, ele me entrega o valor 7, que está errado. Isso aqui no codificador. Agora, no codificador de prioridades, ele já está com a lógica de prioridade definida no código, então no circuito. Então, se eu também acionar a entrada 3, ele continua me entregando o valor codificado apenas da entrada 5. E com isso a gente consegue basicamente, com essas 8 entradas, né, iniciais, ele passa aqui pelo codificador, pelo gerador de linhas intermediárias, onde ele define o nível de prioridade e entrega a saída correta de acordo com a entrada de maior valor. Então aqui sai o valor correto, né? Por exemplo, se seria 5, é que ele sairia, por exemplo, este valor.
Então ele vai pegar esses valores da saída e passar pelo codificador normal. Então nessa parte aqui do codificador normal, como as entradas aqui na saída do gerador de linhas intermediárias já estão corrigidas, então o codificador acaba tendo um comportamento normal, porque as linhas foram corrigidas, as saídas foram corrigidas antes de passar pelo codificador de 8x3. Então, basicamente, esse é o nosso circuito codificador de prioridades. E com isso eu encerro. Obrigado.